Hora de conversar com Mônica Bergamo. Vamos falar a verdade? O assunto que tá na boca do povo mesmo é Larissa Manoela. Verdade. Tá todo mundo bem chocado com o que aconteceu na relação dela com os pais, a coisa dos 98%, ter que ficar fazendo pix direto para um vendedor de milho verde para Larissa comer um negócio na praia. O patrimônio de 18 milhões, Que também né? é muito Questionado, baixo, né? Muito só isso questionado. 18 milhões é muita grana pra gente. Não pra alguém que é uma influencer super bem sucedida e trabalha desde os 4 anos de idade. E a Mônica Bergamo conversou, gente, com a mãe da Larissa Manoela, que deve ter muito a dizer. Conversa exclusiva que a Mônica vai descrever aqui pra gente em primeira mão, quase em primeira mão, porque tá na folha de hoje. Mas a Mônica vai contar pros nossos ouvintes, aí sim, em primeira mão no rádio. Bom dia, Mônica. Oi, Megali, bom dia a todos. Você sabe, Megali, que esses assuntos que as pessoas falam, é a vida das celebridades, a intimidade das celebridades, eu tenho uma convicção, né, eu que cubro isso também, além de cobrir arcabouço fiscal, juros, de que, na verdade, as coisas nos tocam porque as pessoas vivenciam coisas assim nas suas próprias vidas e nas suas próprias famílias, né? Então você tem um filho, uma filha, vocês aí têm filhos pequenos, né? O Megali tem filho pequeno, quer dizer, depois eles vão crescendo, e uma hora tem um rompimento e a pessoa voa, assim como a gente rompeu com nossos pais, rompeu entre aspas, né? Cortou ali o vínculo e a dependência. Então, por isso que eu acho que isso toca tanto as pessoas. E falar com a mãe dela, eu conversei com a mãe dela pelo telefone, eu fui conversar com o advogado dos pais dela, para tentar ouvir o lado deles, fiquei horas com ele, e eu, lógico, queria entrevista, eles não iam dar entrevista, a convicção, a determinação era de não dar entrevista, porque o advogado me disse que eles não queriam ir para a imprensa falar mal dela. Ao rebater as declarações dela, você acaba entrando num conflito direto com a sua filha, né? E que eles não fariam isso, quer dizer, o advogado fez por meio de notas, pontuou várias coisas. E num determinado momento, ele falou, no meio da conversa, eu falei, mas eu não posso nem falar com ela, ele falou, quer dar um telefonema para ela, só para uma conversa em off? Vamos dar um telefonema. No que a gente deu o telefonema, Megali, aí já foi, né? Conversamos por 1 hora, e muitas coisas ela falou e pediu para que não fosse publicado, e muitas coisas ela me autorizou a publicar, muitas coisas sobre esse sentimento dela, né? Então ela, obviamente, falou que não ia entrar em detalhes sobre as questões de patrimônio da Larissa, né, da questão da composição societária nas empresas, mas o que ela disse? Que a única intenção dela e do marido dela, como pais, ao constituir essas empresas, era proteger a filha e era blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros, né? Então, eu estou aqui concluindo, não foi ela que falou, quem seriam esses terceiros? Você tem namorados, futuros maridos, qualquer relação que ela tenha, ou seja, o que eu entendi é que eles faziam essa empresa para que este patrimônio dela ficasse protegido e não fosse atingido facilmente por outros interesses alheios a ela própria. Isso é a versão da mãe, quer dizer, ela falou essa frase, né? A nossa única intenção como pais ao constituir as empresas foi blindar o patrimônio da Larissa contra terceiros, nunca quisemos ficar com nada dela. Esses terceiros, a conclusão está sendo minha, Megali. Falamos também sobre o noivado da Larissa, que com o ator André Frambach, e a Larissa decidiu morar com ele, então comunicou os pais quando a relação já estava bem tensa, e a mãe admitiu que sim, é contra o relacionamento da filha com ele, e ela diz o seguinte, eu aceitei esse relacionamento, eu não concordei com ele, eu não sou, eu tenho que aceitar a escolha dela, mas não necessariamente concordar com a escolha dela. E diz ela que diante de várias informações que tem sobre ele, de várias coisas, enfim, palavras dela, eu tive uma intuição típica de coração de mãe, e portanto me posicionei contrária a essa relação, né? Ela explicou também, eu não sei se vocês têm aí facilmente, nem se a gente poderia passar aqui, mas aquele áudio, acho que poderíamos, né, porque está em todas as redes, o áudio em que ela fala, você, Larissa, a Larissa mostrou no Fantástico, e a mãe falava, você agora vai ter o título de mãe apenas, né? Eu nunca quis nada ter, eu vou te falar uma coisa, para você eu só vou ser título de mãe. Quando eu falar mãe para você,
você só vai ter o título de mãe. Então isso foi entendido, né? Todo mundo entendeu. Mônica, a gente tá procurando o áudio aqui, tá? A gente pode tocar assim, dando crédito, não tem problema. Mas enquanto isso, vai falando mais aí, que mais? Aí ela diz o seguinte, que o que ela quis dizer ali, versão dela, né? É que a conversa girava em torno não de trabalho, mas de coisas pessoais, de coisas gerais. E ela fala o seguinte, o que eu quis dizer? Eu me referi ao fato de ela não estar aceitando os meus conselhos de mãe. Né? Eu não queria ter o título de mãe apenas, eu queria que ela me escutasse, de fato, como a mãe dela, como uma pessoa que a ama e sempre amará. E, pelo que está claro, né, chegou um momento que a Larissa Manoela falou, não, vou fazer o que eu quero. Né? Bem, então é mais ou menos essa a entrevista, tem mais coisas, muito mais coisas na Folha de São Paulo, vamos lá ler a Folha também, e para ter a entrevista bem completa, basicamente isso que ela fala. O que ela fala também, que ela não vai polemizar com a filha, então por isso que ela não vai, sempre o advogado que vai responder a essas questões, compra da casa, transferência de dinheiro, ela não tinha dinheiro para ir comprar milho na praia, né? Isso o advogado falou, imagina, ela tinha cartão de crédito, né? Ela tinha cartão de crédito, inclusive Black, ela comprava o que ela queria, nunca faltou nada a ela, né? Essa questão do milho na praia, que ficou aí, já virou até meme, né? É porque quando você vai na praia, muitas vezes você não consegue pagar com cartão de crédito, tem que pagar ou com dinheiro vivo ou com Pix ali na hora. Então daí foi feito esse pedido pro pai dela. Mas a mãe mesmo não quis falar sobre nada disso, disse que não vai polemizar com a filha diretamente, que não quer transformar uma gota em uma lagoa, e disse o seguinte, Megali, que no momento em que a Larissa sinalizar que precisa dos pais, eles estarão de braços abertos para ajudá-la no que for preciso. Diz que jamais, ela disse aqui, eu deixarei de ser a mãe dela, eu jamais deixarei de amá-la. Embora pequena, a nossa família era formada apenas por 3 pessoas, nós sempre fomos uma família e ela sempre foi uma ótima filha. Então, portanto, a mãe dela é muito calma, sabe? Fala assim com bastante calma. E por que eu confio, quer dizer, que essa é a verdade dela, né? Porque não foi assim, ela não me deu uma entrevista treinada, sabe aquela entrevista que você marca horário, e a pessoa passa por um media training, e aí se senta diante de você, e você tem que fazer aquele esforço sobre-humano como jornalista, para tirar aquela capa de personagem da pessoa e arrancar da pessoa o que vem do coração dela. Aí, como o advogado ligou meio no improviso, né? Não estava combinado, e ela falou muitas coisas, e aí muitas dessas coisas são espontâneas. É a verdade dela, é a visão dela, né? É o que ela tem aí a dizer, Megali. A Mônica entende de gente, né? Uhum. A Mônica já entrevistou milhares de pessoas, então não tem como mentir para essa mulher. Não, ali o filtro é complicado. Agora, esse assunto vai muito além de uma simples fofoca, né? É algo que tem seu interesse público, porque a gente vê alguém que é muito querido por tanta gente passar por um momento muito delicado. A gente já viu isso, esse rompimento, que é muito saudável, né? Que a Mônica citou aqui com os pais, quando você rompe o cordão umbilical e voa por si próprio. É ruim pros pais, né, Megali? Não, é triste, mas né, a gente mantém a relação afetiva e tal, mas é saudável, a pessoa tem que romper. Mas quando esse rompimento é feito de forma tão abrupta e tão violenta, é triste pra gente que acompanha de longe. A gente já viu isso acontecer com a Britney Spears, a gente viu isso acontecer com o Macaulay Culkin, com... Pô, tem um assunto, tem um caso famoso que é a da Jeanette McCurdy. O nome não é tão conhecido no Brasil, mas vocês vão saber de quem eu tô falando. Lembra daquele seriado iCarly? Inclusive passava na Band. Sim. A amiguinha da iCarly, aquela loirinha mais engraçada, mais malandrinha e tal. Ela desistiu da carreira de artista, escreveu inclusive um livro chamado Estou Feliz que... Como é que é? Estou Feliz que Minha Mãe Morreu. Um negócio assim, é uma coisa horrível. Mas certamente tem as razões dela. A Larissa aparentemente conseguiu sobreviver a isso, né? É uma adulta, pelo menos pelo que a gente pode ver aqui, mentalmente saudável. Mas, primeiro, a gente tem aqui o trecho, né, Carinha? Temos. Ai, Carla, vai lá. Ai, Carla. Aqui. Porque eu vou ser bem sincera pra você, Larissa. Eu nunca quis nada teu. Nada. Eu vou te falar uma coisa, Larissa. Pra você, eu só vou ser título de mãe. Quando falar mãe, pra você, você só vai ter o título de mãe.
Isso foi ao ar no domingo no Fantástico da TV Globo. Agora, ô Mônica, perguntar não ofende, tá? Se a ideia ali era cuidar do dinheiro da Larissa para que terceiros não pudessem colocar as patinhas ali, eles vão abrir mão dessa grana e devolver para Larissa? Esses 18 milhões? Aí eu não sei, né? Eu até perguntei sobre o patrimônio, e aí o advogado falou, não, eles não vão falar sobre isso agora. Agora, ô Megali, são duas coisas, né? A gente ouviu aí a resposta da mãe da Larissa a algo que a Larissa falou anteriormente. Seria muito interessante a gente saber o que a Larissa falou anteriormente e como era a discussão para gerar essa resposta, né? Sobre a questão do patrimônio, quer dizer, a única coisa ali que a gente conversou, né, e conversei com o advogado mais do que com ela, é que eles trabalharam também juntos, né, os três trabalharam juntos. Então, quer dizer, não seria um patrimônio exclusivo dela, muito embora ela possa, obviamente, e não só possa, como fez, né, isso, reivindicar a maior parte desse patrimônio. Foi o que ela disse, né, que ela queria fazer 60% da empresa para ela, a empresa que concentrava o patrimônio, e 40% para os pais, e eles responderam com o oposto, 60% para eles, 40% para elas, e chegaram aos 50%, ela propôs 50%, então, para eles. Então, essa discussão de quem fez o quê, obviamente, ela sendo a vitrine da coisa, né, sendo a pessoa, de fato, que é querida e que gera esse recurso, que traz esse recurso, claramente ela tem todo o direito de querer mais do que isso, mas a discussão também é querer mais, mas não querer tudo. Então ela mesma fala que estava ali tentando fazer uma negociação para que de fato eles ficassem com algo e ela com algo, e ela querendo um pouco mais desse dinheiro. Até que agora ela vai fazer a carreira dela sozinha e vai ter esse dinheiro para ela, né, todo o futuro que ela arrecadar. Agora, é triste, né, Megali? É bem triste ver uma filha ir à televisão falar mal dos seus próprios pais. Eu não estou falando que ela não tem razões para isso, ela tem, não só ela tem razão para isso, ela tem as razões dela para isso, que eu posso julgar de um jeito, você de outro, mas é triste, é dramático você ver uma filha falando mal dos pais. Por quê? Porque isso é irreversível, né? Daqui a 60 anos a Larissa vai estar com 80, vai estar lá ela falando mal dos pais na televisão, né? Então é muito, né, muito duro, né? É muito duro. Não sei se ela refletiu, quanto ela refletiu, a dureza do que ela estava fazendo, né? Quão avassalador foi isso para ela e para a vida dos pais dela. Bom, e se você é da minha geração um pouquinho além e não sabe de quem a gente está falando, é a Maria Joaquina do Carrossel, gente. Beijo, Mônica, até amanhã. Beijo.